Olá, amigos ligados nas realizações do Grupo Ágape de Teatro. Começa agora mais um programa para quem curte teatro, literatura, música, dança e audiovisual. Aqui também você terá muitas informações sobre a cultura e as artes da Estância Turística de Tupã. Esse programa é uma produção do nosso núcleo de audiovisual que está há 14 anos em atividade na TV Tupaense. Confira agora o que vem por aí no programa de hoje. Assista agora ao quadro Bela Vida, uma parceria do Grupo Ágape de Teatro e a TV Mundo Maior de Guarulhos. Olá, meus amigos! Estamos de volta com mais um Bela Vida. No programa de hoje nós vamos aprender como se exercitar com custo zero. Mas, como eu conheço bem o meu chefe, que adora dizer: Felipe, nós estamos numa TV espírita, a gente precisa fazer matérias que tem tudo a ver com o espiritismo. Por isso, volta pra terra. Vamos lá! E como eu sei que ele não me leva a sério, eu recrutei o meu amigo William Sanches, que tem muito mais credibilidade que eu, para ajudar a explicar por que cuidar do corpo, fazer exercícios, é essencial também para a nossa evolução espiritual. Fala aí, William. Felipe, eu acho de extrema importância cuidar do corpo, porque o nosso corpo é o templo de Deus. Então, Deus está em mim, então eu preciso estar sempre bem. E uma das coisas que a gente precisa fazer, além de cuidar da alimentação, é praticar exercícios físicos. O nosso corpo pede movimento. Então, quando eu faço movimento, quando eu faço uma caminhada, ando de bicicleta, me movimentei. Eu estou fazendo o meu corpo o tempo todo ficar vivo, né? E você já deve ter passado por praças ou parques públicos como este e visto academias assim ao ar livre instaladas pela prefeitura. Apesar delas virem sempre acompanhadas de orientações, muita gente acaba não fazendo os exercícios com medo de não saber como utilizá-los. É por isso que eu convidei uma personal trainer para mostrar pra gente como esses aparelhos são fáceis de usar, eficientes e possíveis para todos, não é, Lidiane? É isso aí, Felipe. É importante começar empolgado, mas vamos com calma. Porque antes de fazer um exercício físico, a gente precisa pensar na intensidade que cada um vai fazer. Como eu comentei lá, o Felipe estava muito empolgado. Isso é interessante, mas a gente tem que tomar cuidado. Por exemplo, esse exercício, ele trabalha a questão do aquecimento e da preparação articular dos ombros. No caso do seu Raimundo, ele está trabalhando também a coordenação motora, que ele pode fazer tanto para dentro, para fora, como um para um lado, outro para o outro. Já a Camila está fazendo um trabalho unilateral, faz com o braço direito e com o braço esquerdo. O próximo exercício, pessoal, tem característica aeróbia, vai trabalhar a questão cardiorrespiratória dos nossos convidados. Mas algumas dicas são válidas. Por exemplo, a nossa querida Camila está fazendo exercício aqui de uma forma que a coluna dela não vai achar legal depois do exercício. Ela pode segurar com as mãos aqui, manter o abdômen firme, a postura ereta, como o seu Raimundo, exemplo, está fazendo aqui sério, e continuar o trabalho aeróbio com característica dos membros inferiores. A Camila, que é um pouquinho mais nova, poderia fazer um pouco mais rápido. Mas, pessoal, não vamos confundir idade com condicionamento físico. Concorda, seu Raimundo? Então, você precisa ter bom senso na hora de fazer o exercício. Feito o aquecimento, agora a gente já pode começar o treinamento, né? Exatamente, Felipe. Nós temos aqui um aparelho que é multifuncional. É o trabalho de resistência muscular. O seu Raimundo aqui está fazendo um trabalho combinado. Trabalho de peitoral, membro superior, junto com o trabalho de quadríceps no membro inferior. Então ele faz as repetições e trabalha duas musculaturas ao mesmo tempo. E da mesma ideia, a Camila aqui também está fazendo a parte posterior do corpo. Então ela está trabalhando a parte de baixo da coxa, que a gente chama de isquiotibiais, e a musculatura das costas, que são os dorsais. Da mesma forma que o seu Raimundo, combinado. Ela empurra e puxa ao mesmo tempo. E nesse aparelho ainda, como eu disse, é multifuncional, ainda tem um trabalho de desenvolvimento que a Camila vai usar como sobrecarga o peso das pernas dela. Então ela vai colocar a perna em cima daquela bolinha, vai puxar
E o peso que ela vai receber é o da perna. Pode flexionar o joelho. O próximo exercício, pessoal, tem ênfase nos membros inferiores, trabalho de quadríceps. É o que a gente conhece nas academias como leg press. Qual que é a ideia desse exercício? Fazer também com que a sobrecarga do corpo seja vencida para fazer o exercício. O seu Raimundo está fazendo aqui, segurando, provavelmente porque dá um medinho, né, seu Raimundo, de fazer e cair. O ideal é fazer só o trabalho de membro inferior. Então ele soltar essa parte, se equilibrar, deixar o abdômen firme, a coluna bem encostadinha no apoio e fazer força. Ó, pode ver que a concentração, a força da perna vai ser maior, não vai, seu Raimundo? Fica mais difícil. Vamos voltar para aquele primeiro aparelho que eu estava aqui. O Felipe estava bastante empolgado nesse aparelho, viu, gente? Mas vamos falar um pouquinho dele. É um exercício também de característica aeróbia, só que diferente daquele outro que a gente já comentou anteriormente, ele também tem a parte superior. Então eu trabalho tanto os membros inferiores quanto os superiores, além do trabalho cardiorrespiratório, que é super importante. A dica aqui é se manter também com uma postura ereta, abdômen firme, para não prejudicar a sua coluna lombar. Para quem está fazendo os exercícios começando, é importante fazer o aquecimento, o alongamento no início da prática e para finalizar, para voltar para casa calmo, tranquilo, dá uma alongadinha que faz sempre bem. Então, muito obrigado, Lidiane. Eu que agradeço. Suas dicas. Camila, obrigado pela participação. Seu Raimundo também. E aí? Agora aprendeu direitinho, seu Raimundo? Aprendi. Vai dar para aplicar no dia a dia? Já dá para aplicar no dia a dia. Muito obrigado também. Bom, e para vocês que gostaram das dicas, eu quero ver todo mundo mexendo nos esqueletos. Então, se forem por uma praça praticar, vai lá, tira uma foto e manda pra gente pelo Facebook ou pelo e-mail belavida@tvmundomaior.com.br. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Confira agora a dica literária da parceria do Grupo Ágape de Teatro e editora LEPM. A little song I wrote, you might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Be happy. SB Contabilidade. Profissionais com larga experiência na área, prestando serviços de escrita fiscal, departamento pessoal, expediente em geral, contabilidade e assuntos fiscais. SB Contabilidade.
Rua Coroados 85, telefone 14 3491 4452. SB Contabilidade, sempre ajudando a contabilizar o futuro de nossos clientes. Connect System, Lan House, acessórios de assistência técnica para celulares e tablets, conveniência, correspondente bancário, scanner de documentos, fax, xerox e currículo vitae. Rua Iporã 790, telefones 3491-4544 e 99848-3464. Connect System, assistência técnica em celulares e tablets e Lan House. No madrugão lanche é bom, no madrugão lanche é bom, no madrugão lanche é bom, bom, bom. No madrugão lanche é bom, no madrugão lanche é bom, no madrugão lanche é bom, bom, bom. No madrugão lanche é bom, no madrugão lanche é bom, bom, bom. Avenida dos Universitários 65, Tupã. Disque Lanche 3491-1272, 3491-1272, 3491-1272. Madrugão lanche é bom, no madrugão lanche é bom, bom, bom. Yeah! De volta agora com o nosso segundo bloco. Assista agora ao quadro Trabalho de Mesa, uma parceria do Grupo Ágape Teatro e a equipe teatral com fins artísticos de Brasília. Olá, sejam bem-vindos ao Trabalho de Mesa, o nosso programa semanal sobre teatro. Bom, eu sou Bárbara Figueira. Eu não. Meu nome é Alice de Holanda e a gente tá dando continuidade ao vídeo da semana passada. Podem estar achando o quê? Que eu sou uma travesti. E sou. Brincadeira, Alice. Semana passada a gente fez um vídeo sobre a Antígona. E nesse vídeo a gente analisava pontos específicos do enredo. No vídeo de hoje a gente vai se ater mais a questões sobre os conceitos que estão por trás dessa história. E para isso, nós temos um convidado de honra que é o nosso querido... Qual é seu nome? Alice de Holanda. O Leonardo. Bom, tô muito feliz de estar aqui. Eu já participei de uma edição do Trabalho de Mesa. É estilinho. Não precisa ser salame, não, tá? Vou botar um pouquinho mais de uísque e um pouquinho mais de azeite. Porque tu aumentou mesmo um pouquinho de tomate e queijo, né? Mas a gente estava cozinhando e hoje eu espero, enfim, não cozinhar vocês tanto. Antes de falar propriamente, assim, da obra, falar um pouquinho da Grécia, né? Que tá aí passando por um sufoco. Tamo junto, Grécia. Eu tô quebrado que nem vocês. Para que a gente possa compreender um pouco de qualquer obra trágica, principalmente, no caso, a obra Antígona, é importante que a gente entenda um pouco desse panorama. É importante que a gente saiba que nós estamos falando de um período onde a civilização tinha uma compreensão de mundo diferenciada, né? A visão de mundo era antropocêntrica. O homem no centro de todas as coisas, né? Perfeito, exatamente. A investigação sobre o humano e tudo que decorre disso era o que estava em voga naquele momento. Outro aspecto que também é muito importante é que nós tínhamos uma cultura religiosa politeísta. Não somente um único Deus que rege as condutas de comportamento, uma verdade canônica. Quando a gente está falando sobre mitologia grega, e especialmente sobre essa relação deles com a religiosidade, a gente não pode partir de um entendimento de Deus no nível do cristianismo. A figura central de um Deus masculino que é bom, que é justo, que é o centro de todas as coisas boas. Exato. Em contraponto a... É você, Satanás? Né? O diabo, que é o ruim, etc. Não. Para os gregos, essa noção de divindade, ela vai para além dessa dicotomia bem e mal. Então, os deuses gregos, eles amam, eles se vingam, eles traem. Ou seja, eles vão acabar reproduzindo comportamentos que vão servir de exemplo para a humanidade. E a gente está falando de uma visão bastante distinta dessa cultura que até hoje é vigente, bate na mesa. Por favor, não joguem pedra na gente quando a gente fala mitologia cristã. Tá, gente? Porque assim, tem gente que não acredita. Sabia?
Tô chocada. E daí a gente precisa falar sobre o século de Péricles. Quem foi Péricles? Péricles foi um estadista. Ele foi tão marcante na Grécia que surgiu essa expressão século de Péricles, apesar da gente não estar falando de um tempo cronológico de 100 anos, né? De uma época de 36 anos. É mais importante a gente dizer que seria o apogeu, assim, da civilização grega. O auge do governo democrático. Exatamente. Eles têm uma imagem pra você colocar depois aqui editada. Uma imagem do Aristóteles roçando. Polis 10. Legados do século de Péricles, apenas tragédia, as artes dos ofícios de uma maneira geral, a filosofia sofística e a filosofia aristotélica só. A polis grega, ela vai além dessa questão do Estado, né? Ela representa toda a simbologia da construção do pensamento democrático. O que é muito importante dizer que essa dita democracia não é a democracia como conhecemos hoje. Nem todo mundo tinha direito à voz, por exemplo. Tu é homem? Sim. Provém a casa? Sim. Cidadão livre. Então existiam vários preceitos para que você estivesse enquadrado como um cidadão livre e assim teria direito à voz e voto, né, nessa democracia. No caso, a mulher, ela realmente não fazia parte, ela não figurava. Desse escopo social. Só que você vê que a tragédia é um legado tão poderoso que os eventos, quando nós tínhamos as apresentações, a gente tinha a presença de todo e qualquer cidadão. Podiam entrar mulheres, cachorros, escravos. Exatamente, porque aí você consegue fazer uma análise da importância do teatro em si, servindo a polis. Os concursos trágicos, eles têm origem nas dionisíacas, que de início eram celebrações rituais para o deus Dionísio, que aconteciam de forma espontânea e que depois foram institucionalizados pelo Estado no formato dos concursos trágicos. Ou seja, 3 dias de tragédia e 1 dia de comédia. Aí você pensa, né? 3 dias tratando sobre um mundo ideal, né? A grandeza de espírito, a nobreza da alma. E aí vem, no 4º dia, a comédia para destruir e acabar com esse mundo idealizado, porque esse é o poder típico desse gênero. E associado à questão da inteligência, né? Porque você só ri daquilo que você entende. A não ser que você finge assim. Exato, para não pagar de que não entendeu. Ó, tá vendo que ela entendeu só agora. Bom, é muito importante a gente pensar a tragédia não só enquanto gênero dramático, enquanto gênero literário e teatral, mas pensar a tragédia como uma instituição social. E isso por 4 motivos. Primeiro, ela acontece durante as festas cívicas de Atenas, né? E aí por isso tem aquela questão das mulheres poderem ir, os escravos e etc. Segundo ponto, a gente tem uma divisão simbólica e física no palco que é muito forte. Primeiro a gente tem o palco, onde tem atores profissionais que representam os heróis, as heroínas, os deuses, as deusas, ou seja, os valores aristocráticos como a beleza, os laços de sangue de uma maneira geral. E ainda lembrando que o herói trágico não é um modelo que deve ser seguido, na verdade ele é exposto, mas é pra te ensinar o que não deve ser feito. E você vai tirar essa parte, significa isso. Por favor. Senão não assina o direito de imagem. Se no palco nós temos atores profissionais que representam os deuses, os heróis, esses valores aristocráticos de uma maneira geral, de outro a gente tem o coro. E o coro ele é composto por cidadãos. Exatamente. Isso é muito forte. Por quê? Porque o coro ele é responsável pela mediação entre a ação que acontece no palco e o público. Poxa, e olha só que sacada, né? Assim, em termos de patriotismo e de valores éticos, eles... Colocar o cidadão em cena, Exato. Né? E aí você é com partícipe. Pois é, você olha, não é cidadão livre, mas é um jeito democrático de eu estar inserindo você. Terceiro ponto, as tragédias de uma maneira geral, elas são escritas em trilogia. Na primeira parte, os deuses e as deusas, eles impõem que os crimes de sangue, eles precisam ser vingados. Porque na tragédia a gente sempre tem um crime de sangue inicial que precisa ser vingado por outro crime de sangue, que precisa ser vingado por outro crime de sangue, que precisa ser vingado por outro crime de sangue. Ou seja, não tem fim. Na segunda parte da tragédia, em geral, o pau quebra. E na terceira parte, esses mesmos deuses que lá no início falaram, vocês têm que se vingar. Eles meio que mudam de ideia e voltam e ficam mediando assim, será que nós vamos impor as nossas leis, as nossas regras aos homens? Ou a gente vai deixar que os mortais julguem os mortais? Por que isso é importante? Fazer com que os mortais possam ser julgados pelos mortais estabelece a criação das leis e dos tribunais. Que é muito importante para a questão da ordem e controle, né? Agora, isso é vendido de outra maneira, né? Eu vou vender o discurso do patriotismo, de uma questão ética, soberana e cívica, enquanto que, na verdade, o que está por trás é essa ordem, né? Que subjuga o controle, e é necessário, porque senão a anarquia se estabelece. O objetivo deles, de fato, era o quê? Alçar essa civilização, uma das maiores da humanidade. E conseguiram.
Diferente de hoje, né, Grécia? Que se um cidadão grego, ele senta na plateia pra ver um herói representado indo pra guerra, é que pra quando a guerra aconteça, ele se sinta forte o suficiente, pertencente à cidade o suficiente pra poder defendê-la também. Mesmo você não sendo um cidadão livre. Coisa boa. E aí o quarto ponto sobre a tragédia, que é o mais essencial de todos. A tragédia, ela é uma reflexão que a cidade gera sobre o nascimento da democracia. É. Ponto. Olha só, toda a serventia que tinha a tragédia, né? Que rola? A comédia, ela surge, na verdade, pra subverter a ordem. E ela tem essa autorização, ou seja, ela não é guiada pelos preceitos da ética e da moral. Isso dá uma liberdade tamanha. Você tinha uma liberdade, inclusive, de satirizar os cidadãos livres, os governantes e até os seus próprios deuses. Always look on the light side of life. Né? É o velho passar a mão na bunda do guarda, né? Exatamente. Lidar com a autoridade. Enquanto é brincadeira, tá tudo bem. podendo. É muito doido porque isso se tornou-se um conceito canônico, imperou durante séculos. Não, e que até hoje a gente também tem, né? Essa questão da comédia como um gênero desvalorizado, assim. Como se fazer rir fosse fácil. Na verdade, quando chega ali no Renascimento, você começa a ter autores que conseguem relegar a criação cômica a outros lugares. E aí você começa a entender que não é porque eu tô falando do baixo material que esse menor é só uma localização, ele não é pior. Tem uma perspectiva de que atores de tragédia, atores serião, são mais, sabe? Como se fossem mais bem instrumentalizados. Atores de comédia. Caguei pra essa galera. Não, falando sério. E eu acredito que é um ranço desses conceitos canônicos lá de Aristóteles. Bendito Oxiurus, Bota a imagem. Quando a comédia surge, a comédia antiga lá na Grécia, ela tinha essa autorização e era voltada muito para uma crítica, uma sátira política. Tanto que ela acontecia ao final, né? Era um texto Exato. Aí você tinha 3 dias criando o mundo ideal para ver a comédia arrasar com isso tudo que foi construído. E não era premiada, né? Era concurso trágico, porque entre as 3 tragédias, você teria um vencedor. E a comédia não, né? Ela vinha meio pra poder aliviar toda essa tensão que acontecia nos dias anteriores. Eles até, os jurados cômicos, eles eram escolhidos na hora. Deve ser, com carinha de engraçadinho. Exato, e que não tá no júri sério, né? Ei, Cláudia Leite, senta aqui. Exato, senta aqui, Cláudia Leite, galinha Sérgio pitadinha. Malandro. Todo mundo, essa galera. Antígona significa o fim ou a falta de descendentes. Antes seria contra ou a falta de, e gone seria a descendência. Então a Antígona, ela simboliza o fim de uma estirpe, né? A rapa do tacho dos filhos do Édipo. Coitada mesmo, né? Porque que legado, né? Matou o pai, comeu a mãe, deu ruim, né? Ou seja, essa linhagem amaldiçoada que vem do Labidaco, passa pelo Laio, depois passa pelo Édipo e chega na Antígona, ele levanta várias questões pra gente. Uma delas é uma rixa entre as linhagens. Porque se por um lado os Labidácidas, eles são amaldiçoados e tem todas essas tretas, eles também são uma linhagem muito querida, porque eles são uma linhagem de reis. Quase que uma rixa entre a linhagem da Antígona e a linhagem do Creonte. Porque se a da Antígona, por um lado, é de reis e rainhas legitimados, a do Creonte é de conselheiros reais e de homens, como a gente fala, guerreiros. E uma coisa assim, que na peça fica nas entrelinhas, dá a entender uma hora ou outra, mas que não fica muito firme é a possibilidade da Antígona de exercer um direito político, por assim dizer, chamado epiclerado. Seria o direito da Antígona, enquanto descendente do rei, assumir o lugar de rainha regente, enquanto a mesma não gera um filho homem pra dar sucessão, né? Exatamente. É muito ousada, né, esse personagem. Nossa, assim. ela é fantástica. Eu acho muito ousada. Me leva a questionar, assim, tantos aspectos. O lugar da mulher mesmo na civilização grega, né? Será que elas eram realmente contentadas nesse lugar? Responde pra gente, tá? Mande a sua opinião. Clique aí, aperta o botão. Se esse discurso da mulher que tá incontentada com esse lugar, se ele não vem de uma civilização onde a mulher, nossa, contemporânea, não está satisfeita com esse legado do patriarcado. Vai ter feminismo, sim. E se reclamar, meu amor, vai ter feminazi. Quero ver feminista mulher bomba. Quero isso. Vou no xereca, pra tudo quanto é lado. Mas essa relação mesmo de ter uma figura
no lugar da heroína, que era interpretado por um homem, né? Que até então a gente não tinha a figura da mulher. E o Creonte, ele pontua isso o tempo inteiro na peça. Por exemplo, o Aemon, que é o filho do Creonte, ele tá prometido a Antígona. E aí, quando o Aemon fica querendo interceder pela Antígona e tal, o Creonte sempre fala, você, se deixando levar por uma mulher. E aí, na peça, fica muito claro os dois posicionamentos da Antígona e da Ismene como contraponto. A Ismene, ela seria a típica mulher grega, submissa. Contentada com o seu lugar, porque até então parece que era isso mesmo, tava ali pra prover a família e tudo mais. Tá tudo de boa. O personagem Coro, inclusive, em determinado momento fala de impetuoso pai, eis a impetuosa filha, incapaz de se curvar ante a desgraça. Então, de alguma maneira, a gente também pode colocar um outro aspecto aí. Antígona, ela é uma personagem feminina, mas quando se fala em relação à força, à impetuosidade, é sempre fazendo um paralelo com o pai, essa perspectiva masculinizada. Exatamente, mas ela acaba assumindo esse aspecto quando ela dá continuidade na herança e até essa possível relação incestuosa com o irmão. Polinices, que a gente tá de olho. Tá, Brasil. O que eu acho admirável é que a hamartia que ela comete, esse erro que o herói está fadado a cometer, ela é muito consciente. Na maioria das abordagens trágicas, o herói mal sabe que está fadado aquilo e irá cumprir esse destino, e ela não. E eu acho isso de uma coragem que só uma mulher. Em momento nenhum ela titubeia na história. Ela começa e do início ao fim ela fica, cara, o que é isso? Todos os meus já estão mortos, meu pai tá morto, minha mãe tá morta, o meu irmão tá morto, o que eu quero? E o que eu quero uma bela morte. E o que ela tá reivindicando? Justamente essa questão do direito à memória. Qual que é a grande treta no fato do Creonte interditar o corpo do Polinices? A prática de se enterrar os seus mortos é um costume muito antigo na humanidade e também é muito carregado de simbologias. Claro, legitimiza, na verdade, a honraria daquela família, da memória ao corpo. E no caso do Polinices e no caso da Antígona, o buraco ainda mais embaixo. Por quê? Um guerreiro que foi morto na batalha, no auge da sua flor, da idade, da juventude, etc., ele tem o direito à imortalidade. Exatamente. Mas para que isso aconteça, o seu corpo ele tem que ser preservado através desse rito fúnebre, para que a sua imagem, a sua sombra, renasça no Hades e ela sim vai ser imortal. Exato. E o que o Creonte faz? Aí ele descansa em paz e por aí vai. E blá blá blá. E o que o Creonte faz? Na verdade, impede que qualquer cidadão possa intervir por meio do édito, né? O interdito do Creonte, ele age no nível de brutalidade física e de brutalidade simbólica. Quando o Creonte determina que o corpo do Polinices tem que ficar fora dos limites da cidade, ele não tá apenas dizendo que o corpo dele vai ser comido pelas aves, pelos cães e etc. Ele tá tirando do Polinices o direito de ser reconhecido como cidadão. Não, e ainda o quê? Queima de arquivo. É um nojo, né? Creonte. Ai, ai. O totalitarismo, de uma maneira geral, ele não é simplesmente um aparato político de violência de Estado que criminaliza qualquer ação que questione o seu poder soberano. A gente costuma dizer que o totalitarismo, ele age não só eliminando brutalmente aqueles que são contra o regime, ditadura militar, que a gente até hoje não sabe quantas pessoas foram mortas. Eu sou super contra o regime. Dá pra ver. Como na esfera da eliminação simbólica, do direito que aquela pessoa tenha um nome, tenha uma memória. Vladimir Safatli, ele costuma dizer que um Estado perde qualquer legitimidade quando ele mata pela segunda vez um cidadão que já foi morto fisicamente. Nossa, arrepiei. E é isso que acontece na Antígona, né? O Brecht diz que a Antígona, ela se converteu pra sempre na liberdade de se agir contra o Estado. Ele tá falando de mudar o determinismo, saca? E que a gente tem esse poder e que a obra de arte precisa fazer isso. E Sófocles era o cara, tá? Só a gente nem falou do Sófocles. Só pra finalizar, bom, pessoal, essa obra tá sendo estudada no PAS e eu não sei se o trabalho de mesa vai abordar as demais obras do PAS 2 e do PAS 3. Bom, podem me convidar se quiser. Se quiser. Esse é o segundo vídeo que o trabalho de mesa tá fazendo sobre a Antígona. E se você precisar, é só apertar o botão. Pessoal, curtam a nossa página, deixem comentários, compartilhem, etc. A gente fica muito feliz quando vocês escrevem. Vocês podem também se inscrever no canal. Olha só, lá no YouTube, né? Você vai lá e tal. Eu me inscrevi, tá? Já participei. Você pode ir lá comentar. Quem é meu aluno pode, sei lá, fazer propaganda. Comentar assim pra ver se eu apareço em outros vídeos. Né? Você vai ver que tem um bocado de vídeos sobre teatro, com assuntos diversos, né? Com apresentadores distintos, não tão legais como nós, mas a vida é difícil. Mas é bom, né, gente? Tá bom? Pessoal, até a próxima. Valeu! Até o nosso próximo trabalho de mesa.
SB Contabilidade. Profissionais com larga experiência na área, prestando serviços de escrita fiscal, departamento pessoal, expediente em geral, contabilidade e assuntos fiscais. SB Contabilidade. Rua Coroados 85, telefone 14 3491 4452. SB Contabilidade, sempre ajudando a contabilizar o futuro de nossos clientes. Connect System, Lan House, acessórios de assistência técnica para celulares e tablets, conveniência, correspondente bancário, scanner de documentos, fax, xerox e currículo vitae. Rua Iporã 790, telefones 3491-4544 e 99848-3464. Connect System, assistência técnica em celulares e tablets e Lan House. No madrugão lanche é bom, no madrugão lanche é bom, no madrugão lanche é bom, bom, bom. No madrugão lanche é bom, no madrugão lanche é bom, no madrugão lanche é bom, bom, bom. No madrugão lanche é bom, no madrugão lanche é bom, bom, bom. Avenida dos Universitários 65, Tupã. Disque Lanche 3491-1272, 3491-1272, 3491-1272. Madrugão lanche é bom, no madrugão lanche é bom, bom, bom. Yeah! De volta agora ao nosso terceiro bloco. E assista agora ao quadro Evolucine, mais uma parceria do Grupo Agapes Teatro e a TV Mundo Maior de Guarulhos. O que te impulsiona para uma vida melhor? Look at you. You're a top model everybody adores. So, tell me how you got discovered. One night, yeah? It's fine, she's my sister. Your sister can stay for one night only. Mama. Baseado na história da modelo Waris Derry, Flor do Deserto retrata as dificuldades de Waris. O filme mostra a opressão que muitas mulheres ainda vivem no nosso planeta. Em nome de tradições, são cometidos atos medievais e sociedades ainda aceitam barbaridades. Ainda criança, ela foi vítima de uma mutilação genital, uma tradição de seu povo. Na adolescência, fugiu em meio ao deserto da Somália de um casamento arranjado. Ao trabalhar em Londres como garçonete, ela é descoberta pelo famoso fotógrafo Terry Donaldson. We're always looking for new faces. Take my card, please. Why do we want to be a model then? Being model is better than being cleaning lady. Can you walk? Yes, I walk long way to Mogadishu. Oh no, that's hideous, hideous, hideous. Take them off. If we get this right, change your life. They want me to go to the big fashion shows. It's lots of money. Yeah. Waris teria todos os motivos para se sentir a vítima da história. Porém, ela nos dá um exemplo de superação. Devemos transformar a nossa realidade, ter forças para mudar, construir novos caminhos e ter confiança de que um pequeno passo pode fazer uma grande diferença. Waris hoje é embaixadora da Organização das Nações Unidas e transformou sua história em uma oportunidade para que outras mulheres sigam caminhos diferentes. O Evolucine fica por aqui. Lembre-se de mandar suas sugestões para evolucine@tvmundomaior.com.br. Semana que vem temos um novo encontro. Até lá!
Assista agora a um curta-metragem da parceria do Grupo Ágape de Teatro e a Associação Cultural Quinofórum de São Paulo. Encerramos assim o programa de hoje. Lembrando que esse programa é para quem curte teatro, música, literatura, dança e audiovisual. Aqui também você terá muitas informações sobre a cultura e as artes na Estância Turística de Tupã. Esse programa é uma produção do nosso núcleo de audiovisual que está há 14 anos em atividade na TV Tupaense. Esperamos você no próximo programa. Até lá!
SB Contabilidade. Profissionais com larga experiência na área, prestando serviços de escrita fiscal, departamento pessoal, expediente em geral, contabilidade e assuntos fiscais. SB Contabilidade. Rua Coroados 85, telefone 14 3491 4452. SB Contabilidade. Sempre ajudando a contabilizar o futuro de nossos clientes. Connect System, Lan House, acessórios, assistência técnica para celulares e tablets, conveniência, correspondente bancário, scanner de documentos, fax, xerox e currículo vitae. Rua Iporã 790, telefones 3491-4544 e 99848-3464. Connect System, assistência técnica em celulares e tablets e Lan House. No madrugão lanche é bom, no madrugão lanche é bom, no madrugão lanche é bom, bom, bom. No madrugão lanche é bom, no madrugão lanche é bom, no madrugão lanche é bom, bom, bom. No madrugão lanche é bom, no madrugão lanche é bom, bom, bom. Avenida dos Universitários 65, Tupã. Disque Lanche 3491-1272, 3491-1272, 3491-1272. Madrugão lanche é bom, no madrugão lanche é bom, bom, bom. Yeah!